Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo sobre a classe gramatical substantivo, tá? Que nomeia os seres em geral. Hoje nós vamos trabalhar o substantivo comum e o substantivo próprio, certo? O substantivo comum, ele vai representar todos os seres de uma espécie, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, representa todos os seres de uma espécie. E o próprio, ele vai representar apenas um ser de uma espécie, tá? Comum vai representar todos os seres de uma espécie e o próprio representa apenas um ser de uma espécie, certo? Agora eu vou trazer para vocês exemplo. Aqui eu vou colocar o comum como 1 e o próprio como 2. Exemplos do comum, tá? Homem. Exemplo do próprio. Pedro. Aqui do lado. Outro exemplo de comum, cidade. Exemplo de próprio, Maceió. Outro exemplo é bairro. Exemplo de comum, né? Representando todos os seres de uma mesma espécie. Exemplo de bairro, tabuleiro. Tabuleiro dos Martins, vamos botar aqui. Outro exemplo que eu poderia trazer para vocês, instituição. Como comum, né? Representando todos os seres de uma espécie, instituição. E qual seria a instituição que eu poderia botar para vocês aqui? Aeronáutica. Certo? Como exemplo de instituição, sendo próprio, representa apenas um ser da espécie. Outro exemplo, remédio, de comum, remédio. Remédio. E se fosse próprio, nós poderíamos botar sonrisal. Certo? Como próprio, representando apenas um ser da espécie. E por último, comum, cão. E se fosse próprio, um nome de um cachorro. Deixa eu ver, Totó. Perceberam? Se for comum, representando todos os seres da espécie. Homem, todos os homens. Se nós damos nome ao homem, um exemplo, Pedro, será próprio, né? Tá especificando, representando apenas um ser da espécie homem. Mesma coisa para cidade. Cidade, todas as cidades, substantivo comum. Todos os seres ali da cidade. Se nós damos um nome à cidade, exemplo, Maceió, ou qualquer outra cidade, Viçosa, Atalaia, nós temos um nome próprio, né? Que está representando apenas um ser daquela espécie cidade. Bairro também, todos os bairros, né? Bairro comum. Mas se a gente dá um nome próprio para aquele bairro, exemplo, Tabuleiro dos Martins, nós vamos ter substantivo próprio, né? Tá dando nome próprio àquele ser, tá bom? De instituição, todas as instituições, como exemplo de próprio aeronáutica, tá especificando uma instituição. Como remédio. Remédio, né? Todos os remédios. Quando a gente fala remédio, é todos os remédios, é comum. E se a gente dá um nome ao remédio, aí nós vamos ter sonrisal, um nome próprio daquele remédio. E a mesma coisa para cão, cachorro, todos os cães, todos os cachorros, né? E especificando, se a gente der um nome para aquele cachorro, a gente cria o cachorro, dá o nome de Totó, é o nome próprio daquele cachorro.